Olá, estamos com mais um episódio do Totalks, um programa que a gente fala sobre arquitetura, arte, gastronomia, comportamento, fotografia, psicanálise, uma série de assuntos. E hoje nós estamos com o Marco Aurélio Crespo Albuquerque, psicanalista, psiquiatra, escritor, pai do Diego, que eu conheço muito bem, filho do seu Clarimundo, e é um prazer te ter aqui, Marco, que eu te conheço há muito tempo. Aliás, é meu compadre, né? Podemos falar aqui, a comadre e o compadre. E vamos falar sobre a relação pai e filhos, porque vem aí Dia dos Pais, dia 10 agora de agosto, e vamos falar sobre a relação pai e filhos. Tudo bem, Marco? Tudo, Silvia. Vai ser um prazer esse papo contigo aqui, de amigo para amiga, de compadre para comadre, enfim, como chamar, mas vamos adiante. Que legal. Marco, existe uma relação, assim, alguma coisa que tu possa dizer que é bastante peculiar nessa relação pai e filhos? Sim, tem várias coisas que, vamos dizer assim, que pertencem só ao campo da relação com o pai, né? Tem coisas que pertencem ao campo da relação com a mãe, e tu teve uma boa conversa com a Marlise sobre isso, né? Sobre a função da mãe, enfim. A maternidade, né. E o pai tem algumas coisas diferentes na relação com o filho, tá. Primeiro se achava que o filho, ia reconhecer o pai muito mais adiante, assim, quando já tivesse um pouco maiorzinho, né. E hoje em dia se sabe que o filho, desde muito pequeno, ele já reconhece, as feições do pai, a voz do pai, o tom de voz do pai, que é diferente da mãe, né. Então tem várias diferenças que o pai introduz na vida do filho, diferentes daquelas que a mãe introduz, né. Tem estudos mostrando, por exemplo, que os pais que brincam fisicamente com os filhos, aquelas brincadeiras que vocês mães odeiam, assim, né, que Pois é. a gente atira o filho para cima, depois pega e roda ele pelos braços e tal, né. Enlouquece as mães, né? As mães odeiam, né, mas as crianças adoram, né. Já que tu falou no nome do meu filho, o Diego, né, tinha uma brincadeira que era pegar ele, assim, e jogar ele de longe, assim, sobre a cama, assim, né. Então ele adorava voar e cair em cima do acolchoado, né, então e a Marlise ficava em alas com aquilo, assim: "Vai quebrar o pescoço, vai não sei o quê", nunca aconteceu nada. Mãe nunca é dramática, né? Não, Mãe não tem dramaticidade nenhuma. praticamente zero. É, e o pai não é nada prático. Claro que não, imagina. Mas, eu estava falando que tem estudos mostrando que essas crianças que têm esse tipo de brincadeira com os pais, com o pai, no caso, né, são muito mais sociáveis na escola, são as crianças mais carismáticas, são as que estabelecem melhores relações com os outros, têm mais confiança, têm melhor autoestima, né, e isso vem daí, né. Claro que antigamente aquele pai modelo anos 50, 60 talvez, né, que não brincava com os filhos, que chegava em casa, sentava para ler o jornal, pouco se relacionava com os filhos, isso não tinha, né. Mas os pais modernos, felizmente, vêm se atualizando e tendo uma relação muito melhor e de muito mais participação na vida dos filhos, né. E não só nas brincadeiras, né, mas também na lida, naquela coisa da relação de cuidado mesmo, de trocar fralda, de dar banho, e muito se fala assim, né: ele me ajuda, o pai ajuda. Não, não é que ele ajuda, ele tem o papel dele também de ser pai e fazer os cuidados com o filho. Claro. Pra mim isso começou já na gravidez da Marlise, ela fez 9 consultas de pré-natal, eu fui nas 9 consultas junto com ela. Porque eu não considerava que a gestação era só dela, que era uma gestação dela, mas eu era o futuro pai. E eu já me relacionava com esse filho na barriga dela desde antes. Eu já me preocupava, eu cuidava, eu via as ecografias, né. Então eu tinha uma relação com ele desde antes dele nascer, né, e depois que ele nasceu mais ainda, né. E acho que tu tem toda a razão quando, assim, tu disse que não, o pai não ajuda a cuidar, o pai cuida junto, é diferente, né. E eu, por sorte, felizmente, consegui fazer isso com o Diego desde pequeno, de cuidar ele junto com a mãe dele o tempo todo, né. Então, troquei fralda, dei banho, dei mamadeira,
Claro que a Marlise fazia a maior parte das coisas, estava mais tempo com ele, né, mas muitas vezes era a minha vez de fazer aquilo, até para ela poder descansar. E o principal, eu sempre fiz isso com muito prazer, né, era uma coisa muito prazerosa para mim, não era um trabalho, ter que cuidar do meu filho, não, era um prazer cuidar do meu filho. É isso que faz toda a diferença nessa relação, né. É o pra claro que o prazer muitas vezes gera desconforto, a gente olha: "Ai que saco, tem que isso ou tem que aquilo", né, o prazer está dentro disso também. Uhum. E são as obrigações que a gente tem, obviamente, de fazer os cuidados e até ensinar para a vida, né, nessa relação, assim. E a questão que se fala muito no instinto materno também tem essa coisa do porque quando tu é pai pela primeira vez, não existe uma enciclopédia, né, por mais que tu tenha essa Hum. relação do teu pai, da tua mãe, até são gerações diferentes, então, como que é isso para o homem, assim, esse aprendizado todo no dia a dia e na hora que a coisa vai acontecendo, né? Eu vou te contar 2 histórias que têm exatamente a ver com isso que tu me perguntou. Uma delas é o seguinte, é uma questão de diferença entre os sexos. A mulher, quando vê um bebê, mesmo que ela não tenha tido um filho, a pupila dela dilata, com a visão de um bebê. A do homem não. Nossa, eu não sabia disso, É, fisicamente falando, fisicamente falando, é uma reação física da pupila, né, a pupila da mulher dilata quando vê um bebê, a do homem não. é a paixão A imediata, será? O que que é isso? É alguma coisa atávica, hereditária, sei lá. Mas, quando um homem se torna pai, quando ele olha para um bebê, a pupila dele dilata também. Olha que Quer dizer, então bonito. tem uma modificação que inclusive é orgânica, né, cerebral, orgânica, depois que um homem se torna pai. Antes ele tem reações que ele não teria, depois ele tem outras reações que ele nunca imaginou que teria, né. A segunda história que eu ia te contar é bem simples também. Eu achava que tinha ficado meio surdo de tanto ouvir rock em alto volume, né. Então, às vezes, as pessoas falavam: "Como é que é?" E depois que o Diego nasceu, eu percebi que eu não estava surdo, porque ele fazia no berço e eu acordava, e eu ouvia. Olha, Do outro quarto, eu ouvia ele dar um gemidinho que fosse, eu acordava com o gemido dele, né. Aí eu descobri que eu não estava surdo. tu estava com o ouvido aguçado, né, o rock te ensinou a ouvir alguns, acordes, sei lá o quê que é, Exatamente. é. Então tu vê, acho que isso responde à tua pergunta, né, de como um homem se modifica ao se tornar pai, que é uma das experiências mais importantes que existe na vida, né. E é muito diferente, né, porque, a mulher e bem aquela coisa dos estigmas, né, a menina criança brinca com boneca, o menino criança brinca com carrinho, com futebol, com bola, então a gente tem já essa coi e aí de repente tu passa a ter, não uma boneca, né, até nessa onda agora, meu Deus, Uhum. né, Do Surreborn. dos reborns, dos bonecos que se dão vida, sei lá. Mas enfim, então tu muda um chip, né, de Uhum. uma forma muito imediata e é isso que tu fala também, dessa coisa que tá dentro, né, do homem, assim como tá dentro da mulher, de repente ter essas transformações e vai mexendo com aquilo que já é nosso, né, talvez. Eu acho que isso que tu falou é interessante, do que já é nosso, né. Porque, por exemplo, tem muitas doenças, que têm uma base genética, né, ou seja, a gente nasce com um determinado gene para ter a doença X. E essa doença pode nunca se manifestar, porque esse gene nunca foi ativado. Ele precisaria de algo que ativasse ele, né. Muitos cânceres são assim, né, a pessoa nasce com aquele gene, mas pode nunca ter o câncer, porque ele nunca foi ativado. E aí um determinado evento da vida, uma exposição a algo pode ativar aquele gene. Vale o mesmo para pais e mães, assim, a gente tem, vamos dizer assim, um DNA de milhares de anos da espécie, né, onde, eh, nascem crianças para preservação da própria espécie, né. Tem um autor que chama isso, tem até um livro chamado DNA inteligente, né, que o DNA ele quer se replicar, ele quer persistir vivo, né, então a procriação da espécie tem a ver com isso, né. Então eu acho que nós temos em algum lugar lá do nosso DNA, alguma coisa que se ativa quando a gente tem filho, né, e que não se ativa antes da gente ter filho, como a história da dilatação da pupila, por exemplo, né, que nos homens não existe antes e passa a existir depois. Então, qual foi o elemento que ativou essa mudança, né? O nascimento do bebê.
Então a gente traz coisas que são internas, hereditárias, atávicas, que estão no DNA da nossa espécie humana, né, que são ativadas na presença ou no nascimento ou na presença de um bebê, tá. E isso que tu está falando, né, a gente traz DNA, mas também a gente traz muito a vivência, a experiência e a história dos outros, né, seja do nosso pai, dos nossos avós, de tios, enfim, também vem uma carga, da vida mesmo, né, daquilo Claro. que a gente desfruta e enxerga, né, dos nossos antepassados e, Uhum. enfim, né, então, tá aí o seu Clarimundo, né, trazendo uma boa carga não só do DNA, mas uma boa carga do que ele trouxe para ti, né, Marco, de como ele foi Sim. pai, né, a forma. Olha, eu devo muito ao meu pai, por exemplo. Meu pai era um fazendeiro, né? Ele criava gado, plantava, né? Ele estudou até o terceiro ano do primário naquela época, né? Mas ele era uma pessoa extremamente inteligente, criativa, alegre, vivaz. Ele tocava gaita, ele era mecânico, ele fabricava peças, ele era ótimo com cavalos, ele tinha vários talentos. Ele não tinha um estudo formal, mas ele tinha muitos talentos, né. E eu acho que eu aprendi muito observando ele, né. Até uma vez eu escrevi uma crônica chamada A Oficina do Meu Pai, né, que era um espaço que tinha atrás de um galpão na fazenda, onde tinha de tudo ali, tudo quanto era cacareco que tu pode imaginar estava ali. Pedaço de pau, de ferro, disso, daquilo. E aí ele entrava lá e ele tinha uma frase que ele dizia assim: "Eu vou cranear algo", né. O Que boa frase. o cranear era inventar algo, né. Então, aí ele fabricava uma forquilha de bodoque de metal, ele fabricava um carrinho para a gente andar, fabricava uma peça do trator, né. Então, ele era uma pessoa extremamente alegre e criativa, né. E eu acho que isso para mim foi muito importante, porque tem a ver com o que tu falaste, que se chama identificação, que é uma coisa que em psicanálise se chama de identificação, né. Como é que a gente se identifica, né, com o pai da gente, com a mãe da gente, né, então nós temos identificações com ambos, né, eu tenho coisas em que eu pareço muito a minha mãe, coisas em que eu pareço muito o meu pai, assim como tu, assim como todos, né. Mas essa identificação com o pai é muito importante, né. Agora, claro, ela é importante, mas ela não é definitiva, né. Por exemplo, alguém pode ter tido um pai muito ausente, muito distante, ou um pai muito agressivo, enfim, né. E aí depois tem aquela coisa do senso comum que diz assim, ó: "Tu não dá o que tu não recebeu", né. Ou seja, que alguém que tenha tido esse tipo de criação também não vai saber dar isso para o seu filho. Isso não é verdade, né, isso pode se modificar ao longo do tempo. Claro, se a pessoa se trata, por exemplo, faz uma terapia, uma análise, isso vai mudar mais ainda, né. Mas tem um autor, um psicanalista inglês que ele fala em fado e destino, né. Então, o fado é aquilo que tu está fadado a, né, ou seja, não tem como mudar. E o destino é aquilo que tu está destinado a, isso pode ser modificado, tu pode mudar o teu destino. Então mesmo um homem que tenha tido um pai muito, vamos dizer assim, ausente, distante, pouco afetivo ou mesmo agressivo, pode se tornar um bom pai para o seu filho. Ele não está destinado a ser um mau pai, nem se ele não mudar nada, ele está fadado a ser um mau pai. Eu não sei se Não, fica é claro desse ótimo. jeito. Não, é bem claro mesmo, porque tu consegue fazer a transformação e aquilo que se fala muito, não repetir aquilo que te Uhum, fez mal, né, na verdade tu não precisa levar adiante para outras gerações aquilo que para ti não foi bom, ou só claro. tu não ter um pai bom, não necessariamente tu vai não ser um bom pai, né, pelo Uhum. contrário, até tu pode com base naquilo que tu viveu, tu transformar. Lógico que não deve ser muito fácil, né, Marco, aquilo que tu fala, uma boa terapia Ajuda muito. ajuda muito, né. Não, é que a gente aprende com os pais da gente 2 coisas, o que fazer e o que não fazer, né. Então se a gente consegue discriminar bem, né, isso que o meu pai fazia é muito legal, eu vou fazer igual a ele. E isso que o meu pai fazia não era legal e eu não vou fazer igual a ele. Se a gente adquire o poder de discriminar entre essas 2 coisas, né, que é algo que se conquista na vida, esse poder de discriminação, né. Então a gente pode, digamos assim, mudar o destino,
tá? Tem coisas que meu pai fazia que eu não vou fazer, que eu não gostava, não vou fazer. E coisas que eu admirava muito e que eu me orgulho de fazer igual a ele, né? Então tem esse elemento identificatório que se chama, né? Falar parece ser super simples, né, mas tu não repetir aquelas coisas, né, todas e tu poder inclusive superar aqui o teu pai ou mãe, o que seja, né, é muito difícil até porque a sabotagem a gente sabe que ela existe em qual lado, né, até já fiz meio assim, qual lado da nossa loucura, né, mas ela existe, né. Claro. Não, aí eu costumo brincar, eu digo, é aí aquilo que não é fácil fica difícil. Na teoria é uma coisa, na prática é outra, é bem diferente, né. Mas não tem nenhum manual para ensinar a ser pai, assim como também não tem para ser mãe, Também. né. Então é uma coisa que se aprende a 2, né, mas assim, um é o adulto, o outro é a criança, né. O adulto tem que estar, assim, mentalmente aberto, mentalmente disposto, né, a viver a relação com aquela criança, né. Isso é uma coisa que eu posso falar por mim, né, porque eu me lembro que quando o Diego era pequeno, eu trabalhava no consultório ainda até 21h15. Então eu chegava em casa 21h30, e aí eu brincava com ele até 10h, 10h15, que aí ele ficava com sono e ia dormir. Depois que eu brincava com ele é que eu ia jantar, e na época eu estava fazendo a formação em psicanálise, então depois que eu jantava e que aí a Marlise ia dormir, aí eu sentava para estudar ou para escrever algum relatório que eu tinha que fazer para a formação. Mas eu sempre tive bem claro que a primeira coisa que eu tinha que fazer quando eu chegasse em casa era estar disponível para ele. E tu conhece lá em casa, sabe, tem aquele corredor grande ali, né? Durante muito tempo, um dos nossos esportes favoritos foi futebol no corredor, né? Então fechava as portas das 2 pontas do corredor, dos quartos, para a bola não cair lá para dentro, e a gente jogava futebol no corredor, né? Com dribles, com chute a gol, assim, né? E eu me lembro que ele adorava e eu adorava. Né? Adorava as risadas dele quando fazia um gol. Era um momento assim extremamente carinhoso, afetivo, né? E eu só ia fazer as minhas coisas depois que eu fazia as coisas com ele, né? E isso eu acho que fez uma diferença tanto para mim quanto para ele na vida, né? É, sem dúvida. E essa questão também, né, que a gente estava falando, dessas relações, o casal se ajuda muito nesse sentido, né, ou seja, Uhum. de ter o tempo de cada um, de a mãe poder ter aquele momento exclusivo com o filho, o pai ter um momento exclusivo com o filho, independente se é o menino ou se é uma filha menina, mas enfim, né, essa relação ela é Uhum. muito importante, né, do momento único e exclusivo de cada um com o filho, assim como o momento da família toda, né. Claro. Na verdade, uma coisa complementa a outra, né? Tanto o pai quanto a mãe deveriam ter momentos exclusivos com seu filho, e isso é super importante, né? E tem aquele momento em que a família toda tem que estar reunida, conversando, interagindo, que também é importante, né? E depois cada um vai tomar o seu rumo, né? E aí o filho vai fazer as suas coisas, o pai vai fazer as suas, a mãe vai fazer as suas, enfim, a família tem um programa conjunto, né? Mas tudo isso faz parte, digamos assim, tudo isso é melhor vivido quando tem afeto, né. Quando o casal se dá bem, quando gosta do filho, né, o que não é uma regra, infelizmente, né. Eu ensino para os alunos no hospital que as pessoas têm filhos por várias razões, de vez em quando até por gostar de criança, né. Então, Que preferencialmente seja sempre essa, né. deveria ser, né, mas enfim, mas quando os pais conseguem curtir, né, a presença do filho, isso é muito saudável mentalmente para todos, né, o pai, a mãe, a família cresce com essa interação, né. O pai consegue se corrigindo, óbvio, acredito que sim, né, mas se corrigindo ao longo do tempo, à medida que daqui a pouco tu é mais rude, né, porque tu tem a insegurança de ter um filho pequeno, aquela coisa tudo, às vezes tu é mais duro ou mais rude, ou olha muito para dentro de ti e acaba não fazendo aquilo que tu fazia, priorizando o teu filho, né. À medida que o tempo vai passando, existe essas correções ao longo do caminho, nessa relação? Isso depende muito da sensibilidade de cada um, ou da sensibilidade do pai, né. Mas é o que a gente fala popularmente, assim, a gente percebe quando pisou na bola,
tá? Então, quando a gente pisa na bola, é a hora de pedir perdão, de pedir desculpas e corrigir o rumo, né? Isso exige sensibilidade, exige reconhecer o próprio erro, exige reconhecer que a gente não está certo o tempo inteiro, até porque não tem como estar certo o tempo inteiro, né? Então, eu acho que sim, né? Eu acho que respondendo bem a tua pergunta, dá para corrigir os rumos, né? Até porque, por exemplo, assim, eu posso ser um bom pai de um filho bem pequenininho, posso não ser um pai tão bom para um filho de 5, 6 anos, posso voltar a ser um pai melhor para um filho de 10, 12, posso ser um mau ou um bom pai de um filho adolescente, e depois eu posso ser um bom ou um mau pai para um filho já adulto jovem, tá? Porque existem muitas mudanças ao longo do ciclo vital, né? Eh o pai pode, por exemplo, tem um filho pequeno e o pai está desempregado, né, então ele está mais ansioso, preocupado, pode estar meio deprê, está preocupado que não vai ter grana para cobrir os custos da família no fim do mês. O filho vai sofrer dessa angústia do pai, assim, né. Contrário senso, né, se a situação da família estiver tranquila, essa criança vai ter pais muito mais tranquilos, né. Então tudo isso muda com o contexto, muda com a personalidade de pai e de mãe, né. Então são muitas variáveis, Silvia, que interagem aí, né, e sobre as quais a gente não tem nenhum controle, né, isso é que é o mais assustador, né. É tentativa e erro, né, a gente cruza os dedos e pensa assim: "Tomara que dê certo", né. É. E quando dá a gente diz assim: "Ufa", né. Fiz um bom trabalho. "Ufa, Ufa, acertei", acertei. né. E quando não Na verdade acerta acertamos, né. quando não acerta diz assim: "Caceta meu, pisei na bola, né, espera aí, vamos dar uma arrumada nisso, né". É. E o filho também, né, ele vai demonstrando muito isso no seu próprio comportamento também. Por isso que é Uhum. importante o casal, né, tá sempre muito atento às, reações e a forma como o filho se comunica com o mundo fora de casa, né. Claro. Não, e além disso as reações do filho vão ser diferentes em relação à mãe e em relação ao pai. Por exemplo, assim, o meu filho, ele era muito mais, digamos assim, reclamão e respondão com a mãe do que comigo. Comigo, às vezes, sabe aquela história assim de vou botar os dedos na tomada, né? Então eu tinha uma palavra mágica que resolvia o problema. Eu olhava para ele bem sério e dizia assim: experimenta. Ele nunca experimentou. E a mãe diz assim: "Não, Exatamente. Já a Marlise já tinha outra reação com ele, enfim, mas eu olhava para ele e dizia assim: experimenta. mas é que ele experimenta de É, tipo assim, é por tua conta e risco, tá. O que que vai acontecer depois que tu experimentar, eu não te garanto, né. E aí, por via das dúvidas, ele preferia não pôr o dedo na tomada, né, claro. ele não experimentava, né. E a gente sempre se deu bem nisso, né. E uma coisa, por exemplo, que eu sempre fiz com ele, quando às vezes ele fazia alguma coisa que desrespeitava ou algum tipo de arte ou de malcriação, né, e eu dizia assim: "Me diz quando é que eu faltei com respeito contigo?". Boa, Aí ele dizia assim: "É, pai, nunca". Eu digo: "Pois então não te dou o direito de faltar ao respeito comigo. exemplo, né. Eu vou te tratar e tu vai me tratar do jeito que eu te trato. Eu nunca vou faltar ao respeito contigo. Posso brigar contigo, posso ficar brabo contigo, mas eu não vou te desrespeitar. E isso que tu fez, tu estava me desrespeitando. Isso eu não vou aceitar". E a gente se entendia, e pronto, e seguia tudo bem, assim, né. E Ah, até hoje ele está com 28 anos e a gente tem uma relação muito boa de respeito, de carinho, né, mas ela foi construída nessa época, né, é, com o experimenta, com o respeito, né, que é quando o pai bota limites, né, estabelece, assim, os limites, isso pode, isso não pode, né. Quando os pais não dão limites algum, quando o pai não dá limite algum, depois vai vir um delegado de polícia que vai dar o limite, né, vai vir um brigadiano que vai dar o limite. "Olha, isso que tu fez, atirar pedra, quebrar o vidro de uma casa é crime, não pode", "Ah, mas o meu pai nunca me proibiu", "Bom, azar do teu pai, tu vai preso", né. e isso é super importante, ainda mais, assim, a gente tá, vivendo nessas uma geração onde muitas vezes a liberdade ela é muito confundida, né, então não é o pode tudo, ou o faz tudo que eu te protejo de uma forma ou de outra, ou te vira e vai, não é isso, né, o limite ele é muito importante, e aquilo que tu falou pro Diego, né, eu fiz isso contigo? Não, então é o exemplo mesmo, né. Exato. Tu até pode dar um chute mais forte naquela bola lá e dizer assim: "Não, mas eu só queria fazer um baita de um gol", e na verdade o chute era
meio direcionado para raiva, né, mas também isso faz parte, né, pelo menos é na bola que ele chuta. Claro, mas um pai poder aceitar que o filho está com raiva faz parte Claro. também, né, é dizer que aquele afeto é humano, ele existe, e a diferença é como é que a gente vai lidar com ele, né. Olha, quando tu tiver com raiva tu pode fazer isso, isso e isso, mas não pode fazer isso, isso e isso, né. Então tu não invalida a raiva, tu não desautoriza a raiva, mas tu estabelece limites, né. Olha, tu pode ficar brabo, não tem problema nenhum, mas a tua brabeza pode ir daqui até aqui, né. Até Pois porque a brabeza, a raiva, ela é importante, né, pro teu funcionamento, né, até para tu voltar ao teu normal depois também. Silvia, sem agressividade a gente não atravessa a rua, né? A gente tem que olhar para os dois lados e ter um impulso, um drive agressivo, porque a agressividade não é no sentido da agressão, a É. agressividade é uma outra coisa. A gente tem que ter agressividade na vida e não agredir os outros na vida, são coisas diferentes. Mas a gente precisa da agressividade para atravessar a rua, né? A gente tem que ter aquele drive físico, aquele impulso para olhar para os lados e atravessar mais rápido ou mais devagar. Ninguém passa no vestibular, sem ser agressivo, por exemplo, né. Tu tem que estudar mais que os outros, tu tem que fazer uma prova melhor que os outros. A A competição competição, existe, é. né. O tênis, né. No tênis, no futebol, em vários lugares pode, né. Marco, tu não tem irmã, mulher, né, Não, não tem um irmão tem mais novo. irmão, tu tem um filho homem, mas tu tem muita experiência, obviamente, com teus pacientes e com teus estudos e tudo mais. A diferença entre tu ser pai de um menino e pai de uma menina, mexe muito, tu toca em outros pontos diferentes, assim, na educação, enfim, como é que é essa relação? Bom, eu posso responder essa tua pergunta em 2 partes. A primeira é: eu não sei, porque eu não Pois é, sou por isso que eu pai te de uma falo pelo teu menina, né. estudo, né. Assim, na prática eu não sei, porque eu não tive filha mulher. Mas a gente sabe dos estudos, das teorias, né, que a relação, entre pai e filho é uma, entre pai e filha é outra, né. Tem variáveis, tem nuances diferentes, né, que dependem, né, do sexo da criança, né. Mas eu não tenho a prática disso, porque eu não tive filha mulher, né. Hã, quando eu fui clínico antes de ser psiquiatra e psicanalista, né, e uma das minhas preferências era por atender crianças, eu sempre adorei atender crianças. Uma das dúvidas que eu tinha quando eu fui fazer residência era se eu não faria residência de pediatria, porque eu gostava de atender criança. Então eu atendi muita menina pequena, assim, bebês, meninas pequenas, meninas um pouco maiores, né. E o que eu posso dizer, assim, é que eu nunca tive nenhum problema para atender nem meninos nem meninas, né, eu gostava de atender os 2 por igual, e me relacionava bem com os 2 por igual, né. Então, a única prática que eu tenho é a prática clínica, né, no tempo da pediatria, né. Sim. E hoje vocês têm um filho, que é hoje e vai ser sempre filho, agora próximo passo seriam os netos, né. Não sei se eu estou preparado. Não, é óbvio que eu não estou preparado, ninguém está preparado, É, né. Em primeiro lugar, assim: "Eu estou preparado para ter filho", não, não está. Quando ele nasce é outra história. Tô preparado para ter netos", não, a gente tem o desejo de, né, mas, eu vou me preparar quando eu ver o neto ali, mas aí, assim, como eu tenho a base de toda a minha relação com o Diego, né, quando vier um netinho, né, eu vou saber o que fazer, né. E até porque, assim, o Diego teve um avô, que era o meu pai, né, e eles se deram bem, né. O meu pai faleceu quando o Diego tinha 8 anos, então ele teve 8 anos de convivência com o avô paterno, né. E eu tenho algumas fotos muito bonitas dos 2 juntos, inclusive, né. E tem uma história que eu não sei se eu te contei isso uma vez, Silvia, mas assim, quando meu pai morreu foi num dia 4 de fevereiro, e eu estava entrando em férias no hospital, e aí logo a seguir, depois do velório, depois do enterro, que o Diego participou, inclusive ele pediu para segurar na alça do caixão do vô,
né? Primeiro, quando ele chegou no cemitério, ele já tinha 8 anos, mas ele pulou no meu colo como se fosse um bebê e se abraçou em mim e chorou muito, né? Aí Querido. depois ele se recompôs, foi lá, eu posso ver o vô, né? Porque a minha família era católica, né? A Marlise é judia, o funeral judeu não, o corpo fica fechado no caixão, e no funeral cristão católico o caixão fica aberto. Então ele foi ali, viu o meu pai ali no caixão, depois pediu para segurar na alça do caixão junto comigo. E depois a gente foi para Santa Catarina, no Rosa, na casa de uns amigos. E aí a gente estava indo num restaurante que tinha que ir pela beira da praia. Eu acho que é um restaurante que tem ali perto de Ibiraquera, se não me engano, um que a gente vai pela praia, chega a pé lá. Tartarugas, eu acho tartarugas, uma coisa assim. Não é esse? Isso, é um tartarugas, eu acho, esse aí. E aí a gente estava indo e ele estava indo de mão comigo. E aí ele, do nada, me perguntou assim: pai, tu sente muita saudade do vô? Aí, porque a gente teve sempre essa relação muito direta, né? Quando ele descobriu que meu pai estava doente, ele me perguntou: pai, o vô vai morrer? Eu disse: vai. Ele fumou muitos anos, ele teve um câncer de pulmão e ele vai morrer disso. Eu disse: ah, tá, eu só queria entender. Então, eu sempre tive essa relação direta com ele. E isso ajudou ele até a elaborar o luto do avô, né? Mas aí ele está do meu lado ali e do nada ele me pergunta assim se eu tinha muitas saudades do meu pai. Aí eu disse: tenho, filho, mas eu converso com ele seguido em pensamentos, né? Aí ele me disse assim: então da próxima vez que tu falar com ele, diz que eu mando um abraço. Oi, que amor. Que Olha, amor. olha que coisa querida, né? Querido, afeto, né? Ele, vamos dizer assim, querendo saber se eu estava bem, tá? E saber se eu estava sentindo muito a falta do meu pai. E também uma forma de dizer para ele que ele estava sentindo saudades do vô, eu acho, né? Talvez pra Exato. mandar um abraço, eu acho que é uma extensão, né? Próxima vez que tu falar com eles, que eu mando um abraço, né? Foi uma das coisas mais queridas que eu já ouvi ele dizer. Querido, que legal. Marco, tu também é escritor, né? Tu tá já indo pro teu Terceiro quarto livro. livro. Terceiro livro. Terceiro. Com mais 200 escritos no momento, assim. O primeiro foi, foram contos, né? Crônicas. O primeiro foi um livro de contos chamado Amor, Ódio e Outros Sentimentos Complicados, né? Quais são esses outros sentimentos complicados? Já te cortando aqui. Não, spoiler não, vai comprar o livro. Ah, não, tu já tem. Eu já tenho o livro. Tu já Compra tem? na onde? Compra na Amazon? Na Amazon ainda tem. Não, é super bom esse livro. E o último conto do livro, eu conto justamente a história do meu avô paterno, do meu pai, minha e do meu filho. É um conto em 4 atos, né? Porque quando meu avô morreu, ele era um médico no interior, ele ia atender os pacientes a cavalo nas fazendas, né? Ele saía a cavalo com a mala, com os instrumentos, inclusive cirúrgicos, na mala de garupa, e ia a cavalo atender os pacientes. E em 1920 e poucos, ali 23, 24, não, um pouco mais, 26, o meu pai é de 20, ele tinha 6 anos, então em 1926, o meu avô saiu para atender um chamado, alguém disse que tinha alguém doente num lugar lá, ele foi a cavalo. E naquela época, pós-revolução de 1923, andavam bandos de bandidos, assim, daquela época da Revolução de 23 no Rio Grande do Sul. E ele desapareceu e nunca mais foi encontrado. Poxa. Alguns meses depois, encontraram um corpo em decomposição na beira de um rio, que se achava que era dele. Mas nem o cavalo, nem os instrumentos médicos dele jamais foram encontrados. Então o meu pai, que tinha um pai até 6 anos de idade, viu o pai dele saindo lá de casa e nunca mais voltando, né? E isso moldou muito da personalidade e do caráter dele dali em diante. Então eu começo esse conto contando como se eu fosse o meu avô vivo, dizendo que nesse dia eu vou sair para atender um paciente, mas eu não sei que eu tenho um encontro marcado com a morte. Então o conto começa assim, né, que a morte está sentada na cumieira da casa, né, pitando um palheiro, esperando por mim, só que eu não sei disso, né? Então eu conto a história do meu avô paterno como se eu fosse ele morto, falando de como eu morri, né? E depois a história do meu pai, a minha e a do meu filho, com esse episódio que ele, inclusive, se oferece para pegar na alça do caixão e ajuda a enterrar o avô, né? Essa é classicamente uma história de pais e filhos, né? Contada de uma forma
na forma de um conto, assim, mas um conto confessional, né, que na verdade coisas que eu imaginei, fantasiei, escrevi, mas também vivi, né. Ah, que legal, né, Marco, porque na verdade foi até uma forma de também criar o luto até pelo teu acho que talvez pelo teu próprio pai, né, na verdade, E através do pai, não sei nem como eu posso dizer isso, mas não, tu já disse, Binha, exatamente, chamei de não faz Binha mal, eu porque eu sou Binha também, tá, para os amigos mais íntimos desde a minha infância, isso, não tem problema, Silvia, pode ser Binha. comadre Binha, enfim. É. Mas assim, não, tu pegou exatamente o ponto, né, escrever esse conto foi uma das formas que eu encontrei de elaborar o luto pela perda do meu pai. Né, que é poder botar em palavras, e nesse caso palavras escritas, né, e inclusive alguns amigos meus que também tinham história de ter perdido o pai e que leram esse conto, vários me escreveram depois ou me telefonaram dizendo assim, hã: "Sacanagem tu escrever um conto daqueles no final do livro, eu demorei meia hora para parar de chorar". Então, quer dizer, essa história de pais e filhos é uma história universal, né, toca a todos, né. Isso é uma das coisas mais bonitas que tem, né. É, sem dúvida, né, uma relação que fica e vai passando mesmo, né, de Uhum. geração para geração. Diego vai ser um baita pai, tenho dúvida. Eu acredito que sim, sabe. É. E inclusive, assim, tu sabe como a gente é colorado, né, eu levo ele no Beira-Rio desde os 3 aninhos de idade, né. E teve um período que eu sentei naquelas cadeiras ali da Abril, que são ali, ó, uma espécie de elite do estádio, cadeiras VIP, tem estacionamento próprio e tal. E aí eu fiquei ali por uns 2 anos, aí o Diego mesmo disse: "Pai, vamos voltar lá para cima, para as nossas cadeiras, porque, lá se torce de verdade, aqui não, aqui é". Eu disse: "Mas filho, olha aqui, ó, quando tu tiver um filho, tu não vai trazer ele para casa?" Ele disse: "Não, eu vou levar ele na torcida raiz, né, Boa, vou levar para o vou mundo. levar para o mundo", né. Então assim, ó, ele já está pensando em que parte do estádio ele vai levar o futuro filho dele, né. Então assim, ó, ele já tem dentro dele uma ideia de que é bom ser pai, que é bom ser filho, né. E isso é que é importante, esse é o maior legado que a gente pode passar para um filho, né. É, lindo, baita mensagem mesmo para essa Dia dos Pais inclusive, né. Exa Marco, que livros mais tu tens, fala um pouquinho sobre isso se eu dou aula há 40 anos no Hospital Conceição para os residentes de medicina de família e para os residentes da psiquiatria. Então, com base nessa experiência, né, eu compilei uma série de textos que eu tinha dado em aulas e seminários, né, e escrevi um livro chamado Psicoterapia para Médicos de Família, a arte de conversar com os pacientes, né? Porque isso é o principal, hoje em dia as pessoas não sabem mais conversar, né? E muitos residentes me diziam assim: "Puxa, mas os outros professores dizem que a gente tem que escutar os pacientes". Olha, escutar a gente escuta, mas depois a gente não sabe o que dizer, né? Então o livro é para ensinar o que dizer depois de escutar, né? E eu comecei a escrever na época da pandemia e fui juntando os textos, quando eu vi deu um livro de 440 páginas, né, que fica como uma espécie de legado profissional, né. E no ano que vem sai um pela mesma editora, editora Blucher, que vai se chamar Artesanias Psicanalíticas, textos teóricos e práticos, né. Porque eu não acredito só numa prática da psiquiatria ou da psicanálise puramente teórica, né, ela tem que ter carne, tem que ter sangue, tem que ser vivida no contato com o paciente, né. Então esse futuro livro vai ser estudos onde aparece, assim, a presença do paciente, como eu tratei, como eu lidei, né. Hã, a editora aceitou, né. O primeiro pode ter sido um acaso, mas o segundo já eu acho que eles gostaram, né. É, não tenho dúvida, né, Marco, tu acha que uma editora vai brincar assim? Não, né. Já que tu perguntasse onde é que estava esses livros, o não lançado obviamente não, mas os outros estão na Amazon, dá para comprar pela Amazon, é só pegar pelo meu nome que acha, né. Ótimo. Marco, uma coisa que se vê muito, assim, né, até da diferença na educação com o menino, assim, e uma fase que a gente sabe que é uma fase bem complicada, complicada no sentido de ser mais difícil talvez, né, Hum. na educação, que é a adolescência. Como é essa questão do guri quando entra para adolescência, pode muito mais coisas do que uma menina ou não, limite é limite independente do gênero?
A família tem determinados padrões, né, éticos, morais, de educação, né, e que vão estabelecer esses limites, né, de acordo com a necessidade, seja para homens ou para mulheres, né. Com o Diego a gente nunca teve muito problema com isso, né, ele sempre, digamos assim, ele sempre conheceu os valores morais e éticos da família, e como eu te disse antes, ele nunca desrespeitou, né. Claro que ele fez as artes dele, né, como todo adolescente faz, tomou o primeiro porre dele como todo adolescente toma, né, chegar torto em casa, né, e aí a gente ter que, né, dar alguma coisa para ele comer, levar ele para vomitar. Qual foi o adolescente que não fez isso, né? Eu fiz, tu fez, todo mundo fez, né? Então, mas isso sempre foi tratado com muita naturalidade, né? Isso nunca foi criticado, reprimido, né? Se sabia que ia ser assim, né? Agora, isso também nunca foi incentivado, né? Olha, tu pode beber o quanto tu quiser. Não, nunca pôde, né? Sempre teve o conselho assim, olha, te cuida, não bebe demais, né? Mas claro que a gente sabe que assim, o conselho é para ficar dentro, não é para ser seguido imediatamente. É para Exato. aquilo funcionar e dizer assim, puxa, eu acho que me passei, bah, pisei na bola com meu pai e com a minha mãe. Todo mundo vai se passar em algum momento, todo mundo vai ultrapassar o limite, mas o importante é saber que o limite existe, né. E aí depois a pessoa vai um pouco para lá, um pouco para cá e vai criando seus próprios limites, né. Então, em relação ao meu filho, por exemplo, ele fez as pataquadas dele de adolescente, como todo mundo faz, quebrou o braço jogando futebol, tomou porre, tudo que adolescente faz, né. Mas passou bem por esse período, como tu sabe, né, tu conhece bem ele, tu vê ele de vez em quando, tu sabe como ele passou bem por esse período, né. É, e a gente brinca muito, né, quando se passou bem por uma adolescência, deu, tá pronto para todo o resto da vida, né. Tá pronto pra vida. Porque que fase que é a mais complexa, tanto para os pais quanto para o próprio adolescente, né. Bah. Não, e se um adolescente for muito quietinho, muito tranquilo, muito comportado, ele está doente, tá. O adolescente saudável, ele é turbulento por natureza, né. Ele desafia, ele provoca, ele incomoda, ele tenta desrespeitar, e aí que a gente vai dando esses limites, né. E aí sobrevivendo a isso, né, se os pais sobreviverem a isso também, Pois é, né, tem a gente tem já gente, né. a gente tem que sobreviver, né, Silvio. Mas se a gente sobrevive a isso, vai bem depois, né, é tranquilo, né. É, o importante é desmistificar, né, as questões e a gente como pai, como mãe, né, enfim, Uhum. não ter, obviamente, o medo e a incerteza de que o certo é dar limite, é educar e é o afeto que é fundamental, né. Uhum. Aliás, dar limite é dar é ter afeto, é ter amor, né, não tem como tu amar e não dar e deixar livre, leve e solto. Uhum. Não, perfeito isso que tu disse, né. Hoje em dia até um problema são os pais que, tentando ser afetivos, ficam soft demais, ficam macios demais, assim, e aí não dão limite nenhum, quase pedem desculpa para os filhos para dar um limite, né. Isso não é afeto, isso não é amor, né, isso é alguma outra coisa que eu não sei que nome tem, né, talvez no livro tá entre os outros sentimentos complicados lá, né. Mas dar limite é dar amor, é dar afeto, né. Mesmo que a criança não goste, depois ela vai dizer assim: "Ainda bem que meu pai não me deixou fazer aquilo". Porque eles tentam, né, é o que eu dizia para eles: "Experimenta", né. Ele diz: "Bom, tá, o pai disse que eu posso experimentar, mas acho melhor não, né, vamos Sim, deixar para depois". até porque o tom da voz do pai, desse teu experimento, até eu: "Opa, espera deixa eu me mexer aqui, me arrumar aqui, porque esse teu experimento é quase que um beliscão, né, experimenta, guri, É, pirralho". mais ou menos isso, Silvia. Que legal. Marco, bom, esse episódio a gente vai colocar ele, né, ele vai, sair para o Dia dos Pais. Que mensagem tu quer deixar, seja uma coisa mais tua para o seu Clarimundo, que já não está mais aqui, está no mundo, né, seja para o teu filho, para os pais, enfim, Uhum. livre, leve e solto, sem limites, Marco. Ótimo, tô liberado do Tá limite, liberado. virei um adolescente. É. Hã, bom, ao meu pai eu só posso agradecer in memoriam, né, ele já falecido há muitos anos, né, pelo carinho, pelo afeto e pelos ensinamentos, que nem sempre foram do jeito que eu queria, né, eu tomei uns tapa de vez em quando, naquela época era mais comum os pais darem uns tapa nos filhos, né, mas foram tapas muito educativos, assim, que me botaram na linha, né.
Para o Diego, eu só desejaria que ele pudesse ser um bom pai para os futuros filhos dele, ele quer ter 2, né, que ele possa ser um bom pai, né, que ele possa estar bem identificado com essa função paterna, né, e possa ser um bom pai, né. E para os pais em geral que estão assistindo, né, eu só posso dizer que cada um procure ser o melhor pai possível do seu jeito, né, porque não tem uma fórmula, né. O importante é a intenção, né. Eu não tenho sido um bom pai para o meu filho, então tente ser. Eu tenho sido um bom pai para o meu filho, onde eu posso melhorar, né. Eu diria que é por aí, sabe, Silvia, eu não vejo muita coisa a mais, né. Ótimo, pô, a intenção é exatamente isso, né, a intenção de ser um bom pai, porque às vezes tu tem, as tuas fragilidades e não consegue superar muitas vezes, né. Mas se tiver a intenção, já é um grande negócio, né. Olha, eu não sei direito como fazer isso, mas eu tenho a intenção de fazer certo, de fazer bem. É meio caminho andado, o resto depois a gente descobre como fazer, né. Maravilha, coisa boa, Marco, muito bom conversar contigo, saber Igualmente. como é que é a visão, porque eu tenho a visão do meu pai, né, Uhum. tenho a experiência que eu tive com o meu pai, que foi um baita pai também, tenho a experiência do Beto, meu marido, como um baita de um pai, e foi realmente, né, pai de gêmeas ainda, então tem E eu assino embaixo pelos 2, tanto pelo tio é. Marquinhos quanto pelo Beto. Isso aí, muito bom também porque eu te acompanho, né, e pelo Diego que eu tenho, como, né, meu Seu afilhado, afilhado. tenho um bom pai, um baita pai, Obrigado. Foi um prazer conversar contigo, como eu achei que ia ser. viu? Coisa boa. Então, beijão querido, muito bom mesmo. Obrigadão. E assim encerramos o nosso Totalks em homenagem ao Dia dos Pais. Total agradece e manda um beijo para todos os pais.